Podes Crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é o episódio número 10 e o tema deste episódio é um ditado popular que diz o seguinte: quem come a carne que roa os ossos. Estes episódios não são cronológicos e, voltando ao episódio anterior, eu mencionei vários acontecimentos que prejudicaram a Igreja Maná no Brasil e que eu me tornei o bode expiatório desses acontecimentos. Ora, estando numa situação destas, eu verifiquei que não reunia condições de continuar no Brasil a liderar as igrejas no Brasil. Nesse aspecto, então, o que é que eu fiz? Eu e a minha esposa e os meus filhos regressamos a Portugal, tomamos a decisão de regressar a Portugal. Falamos na altura com o líder da Igreja Maná. Ele queria que nós continuássemos no Brasil, mas, como mencionei, não havia condições de continuar a liderar os projetos no Brasil, porque o líder da Igreja Maná decidiu acreditar mais nos líderes das quadrilhas que eu mencionei no episódio 9 do que naquele que estava lá no Brasil para o ajudar. Neste caso seria eu que estaria lá a ajudá-lo, que sempre dei as minhas opiniões sinceras, sempre o alertei de vários perigos que estavam a acontecer, mas ele não quis dar ouvidos e decidiu então acreditar mais nessas pessoas do que em mim. Ora, não havia de facto condições para continuar. Então eu e a minha esposa decidimos regressar a Portugal, juntamente com os meus filhos, e nessa altura nós até pensamos em que é agora que vamos sair da Igreja Maná definitivamente. Só que, entretanto, eu agarrei-me a um ditado popular, que é este ditado que eu mencionei há pouco, que é o título deste episódio: quem come a carne que roa os ossos. E eu pensei assim, comeram a minha carne, agora vão ter que comer os meus ossos também. E então eu decidi continuar na Igreja Maná. Mesmo regressando a Portugal, eu me coloquei à disposição do líder da Igreja Maná para ele me colocar onde ele entendesse para continuar a prestar serviços e, acima de tudo, o que eu gostaria mesmo era de pastorear uma igreja, que sempre foi esse lado que eu gosto de ensinar e pregar o Evangelho. E ao regressar a Portugal e ao ter tomado esta decisão de que quem come a carne que roa os ossos, foi um erro meu. Porquê? Porque eu devia de facto ter logo saído. Eu devia ter logo entregue a minha demissão para sair definitivamente da igreja. E não o fiz. E passei por situações que nem sequer lembro ao diabo. É uma expressão que eu gosto de usar, de que muitas vezes passamos por situações e acontecem-nos coisas que nem o diabo tem essas ideias. É verdade. A maldade às vezes no coração das pessoas é tanta que alguns até superam a imaginação do diabo. Isto é uma brincadeira minha, mas de facto é uma tristeza. Então, a primeira coisa que eu passo, pela situação que eu passo, é que fizeram de tudo para silenciar-me, a mim, à minha esposa, e fizeram uma coisa absolutamente gravíssima. A certa altura, a esposa do líder da Igreja Maná, Cristel Tadeu, chama a minha esposa ao gabinete dela, já aqui em Lisboa, em Alvalade, e faz uma proposta absolutamente indecente. Ela, amando do seu marido, propõe à minha esposa para que ela se afastasse de mim, para que ela se separasse de mim. E qual era a razão? Pasmem só, a razão. A razão era que eu era uma pessoa muito má e que tinha causado danos à Igreja Maná no Brasil,
então que eu não era digno de confiança. Veja só a proposta que trouxeram à minha esposa. A minha esposa, que me conhece, que dorme comigo desde que casamos, graças a Deus, sempre fomos fiéis um ao outro, ela ficou atónita com esta conversa, com esta proposta. Inclusive, aliciaram-na com o seguinte, que a ideia deles era despedir-me, mas ficavam com ela, e iriam cuidar dela e dos meus filhos, mas que eu era uma pessoa não grata, e então eles queriam era despedir-me. Então fizeram de tudo para que ela acreditasse que eu, de facto, eu era o grande responsável de todos os problemas que aconteceram na Igreja Maná no Brasil. Ora, acontece que a minha esposa, ela ama-me e ela conhece-me de gingeira, como se costuma dizer, e ela nunca eu ocultei a ela nada, absolutamente nada do que é que fazíamos ou que deixávamos de fazer. E, portanto, a minha mulher respondeu a eles, quase que, agora aqui uma à parte, quase que lhe fez um manguito, porque, de facto, é uma proposta absolutamente satânica e indecente. Entretanto, depois também o Jorge Tadeu aparece nessa reunião, o próprio Jorge Tadeu, quando eles se apercebem que a minha mulher não vergava à vontade deles, e continua a falar a ela para que ela pensasse bem, porque eles iriam cuidar dela, iriam cuidar dos meus filhos, enfim. E que, dito isto, ainda diz uma coisa absolutamente incrível, que ele já me tinha perdoado, mas que Deus não me perdoou daquilo que eu fiz no Brasil. É uma coisa absolutamente estúpida, porque, na verdade, ele é que não perdoou, ou não quis ver na altura, não se apercebeu e não perdoou, porque se eu tivesse feito alguma coisa errada, uma coisa eu sabia, que Deus me perdoaria, e porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, veja só a maneira como se manipula as conversas e a maneira como se usam os versículos bíblicos para manipular as pessoas, para que as pessoas façam a vontade deles. Graças a Deus, eu não estive nessa reunião, pudera não, e não era para estar, porque se eu tivesse e aquilo fosse feito à minha frente, provavelmente alguma coisa muito chata teria acontecido. Mas enfim, a minha mulher respondeu a eles e respondeu muito bem, graças a Deus. Mandou-os dar uma volta, porque de facto ela conhece-me, ela ama-me, e nós, desde que casamos, meus irmãos, graças a Deus, pela vida da minha mulher, pelo meu casamento, pela vida dos meus filhos, nós sempre fomos muito amigos uns dos outros, ainda hoje é assim. Já tenho os meus filhos, a maioria deles já casados, com os seus, já tenho genros, tenho netos também, glória a Deus, e toda a família se dá bem, todos nós nos amamos uns aos outros, porque nos conhecemos e sabemos muito bem quem somos. Talvez isto seja motivo de inveja de muita gente, inclusive até do líder da Igreja Maná, quem sabe, sou eu a pensar. Mas esta nossa união, esta nossa família que sempre foi unida e amiga uns dos outros, de certeza que tem sido motivo de muita inveja, de muito ciúme por parte de muitas pessoas que se dizem cristãos, o que é uma tristeza, porque sendo pessoas que se dizem cristãos, deviam estar felizes e contentes por verem um casal, uma família que se dá bem, unida, mas em vez de ficarem felizes, ficam com ciúmes e com invejas. Bem, como eles não conseguiram separar a minha mulher de mim, então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a praticar algo que é comum, porque já não foi só comigo que isso foi praticado com muitas pessoas, e ainda hoje eu sei que isso é praticado. Isso é praticado. Há pouco tempo, há uns meses atrás, saiu uma reportagem na RTP, num programa A Prova dos Factos,
em que algumas pessoas, alguns missionários, tentaram falar o que está a passar com os missionários dentro da Igreja Maná. E eles bem tentaram fazer o melhor que eles sabiam, mas o que é que acontece é que Jorge Tadeu consegue manipular as situações de maneira a trazer medo, pânico às pessoas e, acima de tudo, fragilizar as pessoas, torná-las vulneráveis, cortando os salários, fazendo com que muitas vezes as pessoas que estão debaixo de disciplina veem os seus salários cortados, alguns são cortados por inteiro, outros por metade. E foi o que aconteceu, por exemplo, logo comigo e com a minha família. Cortaram-me logo o salário, a minha esposa deixou de receber salário, enfim, e torna-nos numa situação vulnerável ao ponto de que, se nós quisermos agir ou contratar um advogado, entrar com um processo judicial contra a Igreja Maná, contra Jorge Tadeu, como todos nós sabemos, em Portugal a justiça é cara, tudo se paga, os advogados são caros, depois entrar com processos também é caro, e depois os processos ficam anos e anos e anos a rodar e nada acontece, e deixa-nos numa situação completamente vulneráveis, sem saber o que mais fazer. E isso é o modo de operar daquela instituição, infelizmente. Então o que é que eles fizeram? Eles silenciaram-nos de tal maneira que nós estaríamos proibidos de falar com pessoas, com outros pastores, com outros colegas lá dentro, acerca do que é que tinha acontecido no Brasil. E é interessante uma coisa que eu lanço para que vocês também pensem, que é o seguinte: se eu sou assim tão mau, fui tão mau, e se fiz coisas tão graves no Brasil, porque é que ele nunca me pôs um processo? Porque é que ele nunca pôs um processo de crime? Porque é que ele nunca me pôs em tribunal? Porque ele sabe muito bem que eu não fiz nada. Essa é que é a verdade. Se ele tem tanto poder assim, tem tantos advogados a trabalhar para ele nunca conseguiu pôr nada contra mim, porque ele, na verdade, não tem nada contra mim. Ele foi enganado pelas quadrilhas que eu mencionei no episódio número 9. Bem tentei avisar, bem tentei mostrar a ele que aquele não era o melhor caminho, mas não quis dar ouvidos. Mas tinha que haver um bode expiatório. E o bode expiatório foi eu e toda a minha família, que sofreu ao regressar a Portugal. Uma das coisas que me colocaram a mim foi no que eles chamavam de hospital espiritual. A certa altura, o líder da Igreja Maná decidiu criar um hospital espiritual para colocar pessoas que estavam sob disciplina. Não era só eu que estava sob disciplina, havia muito mais casais sob disciplina. Por exemplo, estou-me a lembrar de um casal, infelizmente o pastor libertário já partiu para o Senhor, e na altura ele era colega meu lá do gabinete do tal hospital espiritual. Nós até por brincadeira dizíamos que ele era o colega de cela, parece que estávamos presos. E então este hospital espiritual consistia do seguinte: em nós irmos para lá fazer o horário desde das 10 da manhã até às 6:30 da tarde, enfiados, fechados num gabinete, a sermos obrigados a ler os livros todos do Jorge Tadeu e depois fazer resumos desses livros. E estávamos proibidos de contactar, de falar com qualquer pessoa. Podíamos sair do gabinete para almoçar, mas não podíamos falar com colega nenhum. E os nossos colegas eram avisados ao ponto de que nós passávamos por eles e eles viravam costas, não falavam, com medo também de terem represálias. Ora, isto é o quê? Isto é a constituição de um crime. Isto é crime. Isto é coação psicológica. Isto não pode ser feito. Mas esta coação psicológica é modus operandi da Igreja Maná e do líder da Igreja Maná e daqueles que estão ao lado dele para
obrigar as pessoas a fazerem aquilo que ele quer. Ele proíbe as pessoas de falar com as famílias, ao ponto de andarem a olhar a consultar as redes sociais, se a pessoa está em contacto com alguém que no passado foi da Igreja Maná e que saiu, que é considerado rebelde, que não se pode falar com rebeldes, ficam a rastrear as redes sociais para saber quem é que são os amigos, quem são os nossos amigos no Facebook, e se nós tivermos algum amigo indesejado, que eles não querem que nós sejamos amigos deles, eles vão chamar a pessoa e vão dar nas orelhas da pessoa, dizer que tem que eliminar aquela pessoa da rede social. Veja só ao ponto que isto chegou. Ora, esta minha decisão, quem come a carne que roa os ossos, foi uma decisão minha, errada. Mais uma vez, errei e sujeito-me a passar por situações destas, que são situações humilhantes, humanamente humilhantes. E como eu estava numa situação vulnerável, com os salários cortados, etc., eu não tinha outra hipótese, não tinha como entrar com uma ação no tribunal, porque esta gente o que merece é ser exposta e ser levada a tribunal, porque não podem fazer isso. Isso é crime. É crime. O grande problema neste país é que depois, para nós fazermos prova disso, é uma luta desgraçada. É rios de dinheiro que têm que ser gastos. É advogados que sabem o que têm que fazer, mas esses advogados custam dinheiro. Ora, uma pessoa sem dinheiro, como é que vai meter um processo destes? Então eu só tinha uma hipótese, ou de continuar, ou de pedir a minha demissão e sair. E eu, por incrível que pareça, tomei mais uma decisão estúpida. Lá está. E você perguntar, mas porquê? Não lhe sei explicar. Não lhe sei explicar. Mas é uma decisão estúpida, sempre baseada neste tal ditado popular. Assim, comer uma carne, então vão roer os ossos. E eu mantive-me firme. Sofri, passei por tudo isto calado. Mantive-me firme, as pessoas deixaram de falar comigo, os meus próprios colegas mal me falavam porque tinham medo de falar comigo, porque se fossem vistos a falar comigo, também eles tinham problemas. E assim foi. Até que, como eu estava-me a aguentar, Jorge Tadeu também não se aguentou e decidiu, então, entregar-me à igreja de Évora, da Igreja Maná de Évora, para eu pastorear com a minha esposa. E eu aceitei o desafio. E eu estava disposto, vamos lá ver o que é que isto vai dar. E continuei, e então fui pastorear a igreja de Évora. A igreja de Évora, quando eu fui apresentado, tinha meia dúzia de pessoas. Mas graças a Deus, que ao longo de, creio que foi, agora não me lembro se foi mais de 2 anos e meio, a igreja cresceu. E quando chegou uma altura que eu já estava farto disto tudo e eu verifiquei que o líder da Igreja Maná não muda. E como é que eu sei que eu não muda? Porque eu, entretanto, já estando em Évora, já a Igreja Maná de Évora já estava cheia, eu pedi para falar com ele numa reunião, somente eu e ele. E ele aceitou, eu fui falar com ele. E na conversa que nós tivemos, eu verifiquei que ele não quer mudar. Ele não está arrependido de nada. Ele não quer saber de nada. Ele quer fazer a igreja daquela maneira como ele está a fazer e como tem sido feito até os dias de hoje. Apesar de que agora eu não sei o que é que se passa lá, mas pelos zunzuns e por aquilo que eu vi nas pregações desta última conferência, que celebraram 40 anos de Igreja Maná, é uma tristeza ver aquilo tudo. É uma tristeza ver a maneira como aquele homem ensina o Evangelho, que aquilo não é Evangelho, é tudo menos Evangelho. E então, ao verificar isso tudo, eu vi,
não há hipótese. Este homem não muda, ele não se arrepende. Foi então que, ao fim disso tudo, eu tomei a decisão, eu tenho que sair. E como eu já mencionei, num desses episódios cujo o título é Sentia-me um prostituto, foi assim que aconteceu. Eu sentia-me de facto como um prostituto. Eu estava ali, digamos assim, com receio de sair, porque eu tinha a minha família, tinha que pagar contas. Apesar de me terem cortado o salário, aquilo que eu recebia ia dando para viver, e no sentido em que, pronto, não sabia muito bem o que havia de fazer à minha vida, mas como eu conto nesse episódio que tem o título Sentia-me um prostituto, eu conto como o que é que aconteceu para eu ter tomado a decisão de sair da Igreja Maná, e de uma vez por todas saí da Igreja Maná. E eu quero dizer a todos aqueles que estão a ver estes vídeos e aqueles que futuramente irão ver também estes vídeos, dizer o seguinte: se vocês estão a passar por situações idênticas, quer seja na Igreja Maná, quer seja noutra igreja, seja que nome for, o meu conselho é que você não siga a minha insistência parva de permanecer tantos anos, porque eu devia ter saído há muito mais tempo. E não saí por vários motivos que eu tenho vindo a falar. E esta última deste tema de hoje, quem come a carne que roa os ossos, não creia nesse provérbio popular. Esse provérbio popular não é nada bom. Não é nada bom. Eu quero encorajar você o seguinte: se sempre que você começar a ser violado psicologicamente, quando você sofre manipulação, seja de que tipo for, quando você está num lugar e querem dominar a si, fazendo a vontade deles na sua vida e tirando toda a liberdade a si, eu quero lhe dizer uma coisa, meu amigo: fuja a correr o mais rápido possível. Fuja a correr. Foi o que eu não fiz. Eu devia ter feito isso. Admito que sim, que devia ter feito isso há mais tempo. Mas não fiz. Mas hoje estou aqui para tentar, com a minha história, com o meu testemunho, tentar ajudar, tentar encorajar você que está a passar por situações destas, que saia o mais rápido possível, seja de que instituição for, que tenha este modo operandi. Este modo operandi é um modo operandi que leva a separar famílias. Como é que é possível que um líder que se diz cristão, que se diz homem de Deus, encoraja as pessoas a dividir a família? Eu sei que ele vai dizer que é por amor a Jesus, porque Jesus veio trazer a espada, porque Jesus veio dividir. Não, esse é um erro, porque ele usa esses versículos para fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo ensina, por exemplo, em Coríntios, quando ele responde a perguntas acerca do casamento, por exemplo, em que ele diz assim: se algum irmão estiver casado com alguém que não é crente, e se essa pessoa consente em viver consigo, então você não o deixe. Essa é uma recomendação, inclusive, das Escrituras, do próprio apóstolo Paulo, a deixar essa recomendação à igreja, aos casais, quando alguém é crente e o outro não é. Quem não é crente, se não quer deixar a pessoa que é crente, então quem é crente não deixe o descrente. Pelo contrário, que seja um exemplo para ele, para que com o seu testemunho possa conquistá-lo para Jesus Cristo.
Jesus não veio para dividir as famílias nesse sentido, Jesus veio para unir as famílias. Agora, se o descrente quer deixar assim, então pronto, não há nada a fazer, você deixa. Essa é que é a divisão não somos nós que vamos separar, são os outros que se querem separar de nós. Para quem se quiser separar de nós, olha, não há nada que a gente possa fazer. Mas se as pessoas não querem se separar de nós, então nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para harmonizar esse relacionamento e não deixar. Então, esse discurso de separar famílias, isso é satânico. Proibir as pessoas de contactar as famílias, isso é satânico. Onde é que já se viu uma coisa dessas? Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Então eu quero encorajar a si que está a viver, que está numa instituição, ou numa empresa, ou numa igreja, que tem este tipo de atitude, então você fuja, saia de lá o mais rápido possível. Este é o meu conselho. Quando nos tentam silenciar, quando nos tentam limitar os nossos direitos, porque nós temos o direito, pela Constituição portuguesa, nós temos o direito de expressar a nossa opinião. Nós temos direitos que a Constituição nos dá e que ninguém nos pode roubar. Nem sequer a Igreja pode roubar isso. Não pode. Por isso é que é crime. É crime quando há manipulação. É crime quando se tenta separar as famílias. Veja, porquê que na instituição da Igreja Maná há tantos divórcios? Há divórcios em todo lado, como é óbvio, mas porquê que há tantos divórcios na Igreja Maná? Porque há esse espírito de incentivar a separar as famílias. É uma coisa horrorosa. Veja, quando fazem um convite à minha mulher para me deixar a mim, eu sei porque é que eles estavam a fazer isso. Porque eles queriam arranjar uma maneira de justificar o porquê que eu regressei do Brasil para Portugal. E o que eles queriam era dizer às pessoas, olha, o Fidalgo veio porque ele até se separou da mulher, a mulher deixou, porque, olha, se calhar cometeu adultério, fez isto, fez aquilo. É isso que eles queriam. Eles queriam arranjar uma justificação. E veja só até que ponto a imaginação desta gente vai. O que vale, graças a Deus, é que a minha mulher me conhece e eu conheço a ela. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha mulher, porque ela foi, olha, posso dizer assim, ela foi homem ali frente a eles. Foi uma mulher como deve ser ali, a responder a eles, mandá-los passear. E louvo a Deus pela minha mulher, porque ela também é que me ajudou a ver coisas que eu não estava a querer ver. E ela me fez abrir os olhos. E louvo a Deus pelas mulheres, porque as mulheres são muito mais perspicazes a reconhecer este tipo de jogo, de esquemas. E ela sempre me ajudou, graças a Deus. E por isso eu quero encorajar, mais uma vez, se você está a passar por momentos assim, fuja dessas situações. Não faça como eu, que tentei usar esta ideia de que quem come a carne roa os ossos. Acabei por sujeitar a minha família a uma situação absolutamente satânica. Como é que é possível tentar pôr os filhos contra um pai, uma esposa contra o marido? Como é que é possível isso? O que vale é que os meus filhos me conhecem. Porque sabe porque é que eles me conhecem? Porque aquilo que eu sou em casa, sou aqui também.
Eu não sou aqui uma coisa e em casa outra pessoa. Não, eles sabem que aquilo que eu sou aqui, também sou em casa. Eles me conhecem. Por isso é que dou graças a Deus, porque a minha família é unida, é amiga. Eu vejo os meus filhos atualmente já casados, quase todos, ainda faltam 2 casar, mas pronto, isso é com eles. Mas eu vejo aqueles que estão casados, eles visitam-se uns aos outros, lembram-se, quando estão juntos, conversam muito sobre a infância deles, as brincadeiras que eles tiveram, as viagens, e para aqui e para lá. É uma alegria ver a família assim, unida. Oh, meus irmãos, eu lamento muito tudo isto que está a acontecer, que aconteceu. Lamento muito aquilo que muitos estão a sofrer, porque eu sei de casos de muitos casais que sofreram bastante. Casais que chegaram até a se separar por causa de maneiras de operar deste género. Casais que até eram amigos um do outro e acabaram por se separar, fruto porque permitiram este tipo de jugo e de manipulação. Mas há uma coisa que, graças a Deus, Deus sempre me ajudou, a mim e à minha esposa, é não permitir que esta manipulação entre na nossa família. Entre na nossa família. Podem lidar connosco, tentar fazer o que for, mas com a nossa família não vão conseguir. Não vão conseguir. Não vão conseguir. E é isso. Ficamos por aqui hoje, que isto é forte. Só para vocês verem a maneira como esta gente opera. E você pensa que eles deixaram de operar assim? Continua tudo igual ou pior. Ou pior. Bem, fiquem bem. Até o próximo episódio.